Judas, nós vamos ler a partir de 17. Judas, a partir de 17. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Que o Senhor se digne abençoar a sua palavra no nosso coração. Oremos. Nosso Pai Celestial, em nome de Jesus nós estamos aqui diante do Senhor e já experimentamos da sua misericórdia, do seu favor. Senhor, mediante tudo que já aconteceu aqui até este momento, fala conosco, Senhor, através da Tua palavra, como já tem nos falado através dos cânticos, Senhor, das orações. Nós oramos a Ti com alegria, Senhor, e gratidão, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, eu ouço sempre, Eu já tenho algum tempo que eu comecei a congregar na igreja. Eu conheci e comecei a congregar a partir do momento que eu conheci. Nós fomos contemporâneos de seminário, eu e o pastor Charles. Então eu comecei a ver algumas coisas e eu recebi um presente de um amigo, um irmão. Ele me deu um livro chamado Os Batistas e a Eleição. E eu, a partir deste livro, eu já tinha um contato com o pastor Charles no seminário, e nós começamos a conversar, e até então eu ignorava muitas coisas, e deixei de ignorá-las a partir do momento que eu comecei a ler esse livro e fui vendo na palavra de Deus, e meu coração se alegrou por causa da promessa. É um negócio meio chato a gente citar, mas nós temos duas figuras, dois personagens principais nessa caminhada nossa, caminhada da igreja, desde quando ela começou, desde um certo tempo que algumas coisas começaram a acontecer, e acontecendo alguns encontros, alguns concílios, foram resolvidas algumas coisas. E nós tivemos o primeiro concílio, capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, foi o primeiro que aconteceu, e depois os concílios foram acontecendo. E, meus irmãos, eu senti muita alegria no meu coração, por causa desta experiência nova. Para mim era novo, você sair de uma situação, e eu falei, é chato mencionar nomes, mas o arminiano pensa de uma maneira muito estranha. A grande maioria destes pensamentos, são pensamentos contrários ao ensino da palavra de Deus. Contrariam profundamente o que está registrado, o que nos ensina a palavra de Deus.
E é uma coisa que nós devemos sempre primar, por ouvir pessoas que são fiéis ao ensino da palavra de Deus, aquilo que a palavra de Deus está nos ensinando. Aí eu comecei a caminhar, e aí de arminiano eu virei calvinista, não é? Graças a Deus, por causa da palavra de Deus, por causa do ensino da Bíblia, por causa do ensino da palavra, porque a gente não pode admitir, a gente não pode aceitar certos tipos de ensino. E graças a Deus que a igreja é livre para qualquer pessoa que se encontrar nela. Se alguém que está à frente pregando falar alguma coisa que não condiz com o ensino bíblico, ele tem toda a liberdade de contestar. Graças a Deus por isso, porque Deus nos deu esta liberdade de fazer essa contestação. Não é necessário que ela seja em público na hora do culto. Você pode no fim do culto chamar o pastor. Eu não concordo com isso que foi dito, porque a Bíblia, a palavra de Deus, está nos ensinando desta maneira. Então aí nós vamos ver a palavra para ver se não está havendo um mal entendido na interpretação naquilo que a Bíblia está dizendo, naquilo que a Bíblia está falando. Eu tive um encontro com Cristo aos 19 anos. Eu fui instado pelo meu irmão que nessa época ele era adolescente, e ele me convidou, me chamou mediante algumas coisas que estavam acontecendo comigo, né? Alguma ameaça que estava se cumprindo, ameaça do inferno, ameaça do inimigo que estava acontecendo. Então ele me convidou para ir à igreja, e eu fui à igreja, e naquela noite, ali naquele culto, há 50 anos atrás, e eu não tenho nenhum problema em dizer isso, porque graças a Deus eu estou com 74, me sinto muito bem, me sinto muito saudável, graças a Deus. Tenho saúde, tenho disposição para trabalhar ainda. Se eu quiser trabalhar às 8 horas, eu sinto que eu tenho forças para isso. Estou aqui me lembrando de gente lá com Josué, se dirigindo a Josué, conversando com Josué, fazendo uma reivindicação, não é? Da terra. Então nós temos o testemunho daquele homem ali. Então, ao longo desses anos, meus irmãos, eu tenho aprendido muitas coisas. E dessas coisas que eu tenho aprendido, eu disse que essa palavra não é muito citada aqui, eu vejo falar aqui muito de presbítero, não que não tenha aqui diáconos. Mas diácono significa o quê? Significa serviço. A diaconia é um serviço que deve ser prestado. Eu, certa vez, fui convidado a participar da ordenação de uns diáconos. Eles foram ordenados, isso já tem um tempo bom. E eu fui no caminho conversando com o pastor que havia me convidado, que ele foi o meu discipulador. Ele faleceu, né? Ele já era um ancião bem avançado na idade. E eu fui assim fazendo algumas perguntas para ele sobre os diáconos que naquela igreja seriam ordenados. Na igreja batista é diferente que na igreja presbiteriana,
de uma igreja reformada, e a igreja presbiteriana é uma igreja reformada, né? Mas a igreja batista é uma igreja arminiana, então fala-se mais de diácono, é diácono e pastor. Não tenho nenhum problema com relação a isso nesse tempo que eu estou vivendo, nós estamos vivendo. Pelo contrário, eu tenho uma alegria muito grande de procurar, de tentar servir a Deus neste ministério. Graças a Deus eu tenho muita satisfação, muita alegria, né, de servir a Deus neste ministério, né, servindo a Deus lá em Belo Horizonte, na igreja lá. Mas na igreja batista se destaca mais a pessoa do diácono. E o diácono, ele tem uma das funções do diácono, é procurar conhecer principalmente a dispensa do seu pastor. Se na igreja não existe, né? Se o diácono não é muito falado, mas é mais presbítero, cabe a alguém que desfrute de liberdade procurar conhecer a dispensa do seu pastor. Ah, pastor, mas o pastor já tem o salário dele. Conhecer a dispensa do pastor diz respeito a conhecer se o salário que ele percebe, isso depende das condições da igreja, porque também, né, também o pastor ele não pode sacrificar a igreja, né, percebendo um salário que esteja acima daquilo que a igreja pode oferecer para ele. Mas é bom que nós tomemos conhecimento, é bom que nós procuremos de alguma forma, se está havendo, eu não estou dizendo que está tendo, mas se está havendo alguma necessidade, nós, seja a igreja aqui, seja em qualquer lugar do mundo, procurar tomar conhecimento disto. Eu ouvi uma palavra do pastor Jeremias. Pastor Jeremias não é muito, parece não, ele não é muito, eu não vejo falar dele por aqui. Mas o pastor Jeremias, ele é pastor é um pastor presbiteriano de uma igreja grande lá em Belo Horizonte. Ele é pastor da 8ª igreja presbiteriana lá. E a igreja dele é uma igreja bem grande, uma igreja assim, já bem estabelecida. E ele entrou de férias. A igreja houve por bem colocá-lo de férias. Porque lá no regime da igreja presbiteriana, dessa igreja que pastoreia, eu não estou dizendo que isso acontece nas outras presbiterianas, mas lá na 8ª igreja, quando eles observam, eles notam que o pastor Jeremias está demonstrando um certo cansaço, põe de férias. Vai descansar, vai passear, vai renovar as forças, e ele já está nesta igreja há muitos anos. E na igreja presbiteriana existe uma norma que um pastor ele não pode, aliás, que o tempo que o pastor fica na igreja, ele vai para lá e vai começar o seu primeiro mandato, 5 anos. Se a igreja houver por bem, renova mais 5. E aí vai renovando e ele vai ficando. É assim que acontece com o pastor Jeremias, né? Então, ele foi passear lá nos Estados Unidos e ele foi visitar uma igreja de negros, que lá tem essa separação. E ele chegou lá e ficou observando como que aquela igreja, assim, o chique da igreja. A esposa foi lá no toalete e voltou cutucando e falou: Jeremias, você precisa dar um jeito de fazer um desse lá para nós. Nós queremos um toalete igual esse lá em Belo Horizonte. E ele
estava, sabe, aborrecido de ver tanta coisa, aquele luxo muito grande na igreja lá dos nossos irmãos. E ele propôs no coração: ele consigo, não vou entregar, não vou dar nem um tostão, a minha bolsa não vai se abrir para dar nada para essa igreja aqui, não vou ofertar nessa igreja. Isso é o próprio pastor Jeremias contando. Aí diz ele que ficou lá no culto, aí começou a hora, era a hora do ofertório, e começaram a levantar pessoas lá. Levantou um e deu um testemunho: porque, meus irmãos, eu estava nas drogas, eu vivia na sarjeta, né? Eu estava na sarjeta, prostrado na sarjeta, e os irmãos aqui me acharam e trataram, cuidaram de mim, e eu estou muito feliz com a bênção que Deus me deu. Um falava assim, o outro vinha e dava outro testemunho, a mulher vinha e falava de outra maneira, da sua alegria, da sua satisfação de estar servindo a Deus ali, porque foram socorridos, foram amparados, né? E através daquele amparo, aquele socorro, eles tiveram um encontro com Cristo e a vida foi mudada, foi transformada. Aí o pastor Jeremias começou a mudar de ideia, né? Porque viu que aquela igreja fazia alguma coisa. Ela estava vivendo o Evangelho. Estava vivendo o Evangelho. E eu, nesse dia, eu perguntei para o pastor, né, José de Oliveira, perguntei para ele, para a igreja que nós estávamos indo para participar da ordenação dos diáconos. Perguntei para ele: o pastor aqui dessa igreja, ele é assalariado? Ele não percebe nada de salário. Ele não percebe salário. Aí eu fiquei encucado, engraçado, uma igreja que vai ordenar diácono, e essa igreja, esses irmãos, a igreja começou debaixo de uma mangueira no quintal desse pastor. Então, eu fiquei pensando: interessante, o pastor não tem salário. Aí quando foi na hora que o pastor me passou a palavra para me dirigir aos diáconos, eu falei com eles: vocês estão desafiados a conhecer a dispensa do pastor de vocês. Meus irmãos, é importante que nós nos lembremos disso quando nós estivermos assentados à mesa, nos alimentando, tomando café da manhã, almoçando, tomando café da tarde, não sei aqui, né? Mas nós lá em Minas Gerais, nós tomamos o café à tarde, nós temos o café da tarde às 15 horas, é costume lá, não sei aqui, né? Porque no Nordeste não é assim, é diferente lá de Minas Gerais. Mas então, quando nós estivermos à mesa, sabe, almoçando, jantando, tomando café, nós lembrarmos, né, dessa situação, e nós viajarmos um pouco e irmos até lá na Índia. Lá na Índia, certamente alguém dos irmãos aqui deve conhecer a realidade da parte pobre da Índia. A Índia tem uma parte que é riquíssima. Existem 6 cidades na Índia que é coisa maravilhosa de se ver. Você acessar lá no YouTube, você vai achar. Mas existe a parte da Índia que meus irmãos, é triste, é de cortar o coração, de ver a escravidão, a prisão das pessoas, não é? Você assistiu um vídeo lá, vendo o rio Ganges, não é? O rio Ganges nasce no Himalaia, ele é considerado um rio sagrado,
E nesse rio sagrado se faz, às margens dele se faz cremação de pessoas. As pessoas, quem pode comprar a lenha para cremar as pessoas, ele compra a lenha e a pessoa é cremada e as cinzas são jogadas no rio. Quem não pode comprar lenha, aquela pessoa ela é enrolada num pano bem enrolado e joga-se do jeito que ela está dentro do rio. E naquele rio toma-se banho, naquele rio os meninos nadam, naquele rio as mulheres lavam as roupas, naquele rio Ganges. A gente vê os cadáveres boiando, a gente vê, meus irmãos, não sei se alguém que já viu, mas é triste de se ver. É triste de se ver. Muito pobre, porque a Índia ela é dividida por sistema de castas. Quem viu alguns capítulos daquela novela lá, Caminho das Índias, tomou conhecimento de alguma coisa da realidade lá na Índia. Mas é motivo para a gente, quando a gente vai orar, a gente vai fazer aquele tempo nosso de oração, nos lembrar de pedir a Deus pelos indianos, né? Suplicar a Deus por eles, porque Deus tem um plano para todas as pessoas, independente da circunstância que elas vivam. Eu tive um professor no seminário, que era professor de grego e hebraico. Ele morou na Índia 1 ano. E ele, naquele tempo, né? Eu já estou com esse tempo de bastante tempo de formado, né? Naquele tempo, ele disse para nós na sala de aula que a Índia era chamada privada do mundo. Eu vou usar um termo aqui mais, né? A latrina do mundo, né? Porque privada e latrina é a mesma coisa. Então a Índia era conhecida. Diz ele que viajando no trem, eu não sei, os irmãos devem ter visto. O trem vai entupido de gente dentro, gente por cima, é muita gente em cima do trem. E gente pendurada para tudo quanto é parte daquele trem, vai entupido de gente. É muita pobreza, muita miséria. E diz o meu professor Carlucci, o Carlucci falou que você viajando no trem, você olha para a janela, você só vê as pessoas de nádegas, agachado de cócoras, defecando na margem do trem. É muita sujeira, muita imundície. Aí você encontra Templo dos Ratos, onde os ratos, tem rato sobrando nesse lugar que é chamado Templo do Rato. E outros templos para outras entidades que eles cultuam lá. Meus irmãos, é uma coisa aterrorizante. É motivo para a gente orar, porque Deus tem um propósito também para lá. Quem Ele vai salvar, como Deus vai salvar, e o propósito nosso deve ser de interceder pela Índia. Interceder aqui, meus irmãos, por Cuba, interceder pela Venezuela, interceder, meus irmãos, pelas nações africanas. Esse culto não é um culto de missões, os irmãos vão ter o culto de missões, mas como eu não sei quando falarei com os irmãos outra vez, porque nós estamos na despedida, nós estamos regressando para casa, então eu estou aproveitando essa oportunidade para falar para os irmãos, né? Orem pelos indianos. Meus irmãos, é muita tristeza, muita pobreza, muita doença, muita tuberculose. Você vê que no Brasil, tuberculose já foi o quê? Como é que dá o nome? Quando, tuberculose no Brasil já foi erradicado. Havia um matemático
novo, um rapaz muito novo, matemático indiano. Ele era uma inteligência, esse rapaz. E ele tinha um sonho de ir para a Inglaterra para conhecer um matemático que ele conheceu através de livros. E ele tinha vontade, o sonho de conhecer esse matemático. Mas, como na Índia uma boa parte das pessoas são vegetarianas, elas não comem carne. E os irmãos sabem, né, tem ali uma pessoa que tem experiência nisso, sabe que a falta de proteína causa muito problema, né? Então o índice de tuberculose é uma coisa fora do comum. E esse rapaz conseguiu ir para a Inglaterra para realizar o sonho dele. Só que como ele era vegetariano, ele já foi para a Inglaterra tuberculoso. E ele chegou lá e morreu antes de conhecer o matemático que ele tinha vontade de conhecer. Então eu sei que existem missionários lá na Índia. Meus irmãos, a opressão na Índia é uma coisa terrível. Às vezes a gente ouve testemunho de algum missionário que está lá, e lá nós temos gente crente lá, temos jovens, a igreja está lá. Tem um missionário muito famoso, um pastor, um biblista famoso, que é indiano, que eu tive o prazer de ouvir, tive o privilégio de ouvir lá em Belo Horizonte, né? Não me ocorre agora aqui, já tem muito tempo que eu ouvi esse biblista indiano. Então, meus irmãos, a gente lembrar de interceder, de orar, de falar com Deus sobre estas pessoas, porque eu não posso ir, eu não vou, você não vai, mas nós podemos orar, nós podemos interceder. Nós podemos interceder. Eu conheci uma missionária que mora na África hoje. Ela mora lá em Maputo. E essa missionária chama Maria Pires. A Maria Pires acabou se casando por lá, em Maputo. E ela estava falando para mim, lá na cozinha da nossa casa, que lá onde ela mora, os feiticeiros, eles têm uma plantação, uma lavoura. Eles têm uma plantação, uma lavoura de milho, por exemplo. E diz ela que ela ficava curiosa de saber por que aquela lavoura sempre estava capinadinha, limpinha, se ela nunca via uma pessoa trabalhar capinando aquela roça para o feiticeiro. Aí ela foi contar que o feiticeiro tira a pessoa de casa dormindo, põe para capinar a roça para ele, depois fazer voltar para casa. Ele trabalha sem ver, sem perceber. São estas coisas que eu tomei conhecimento e outras mais que eu não vou falar aqui porque acho que não devo falar. Então os irmãos se lembrarem, né? Nós temos um outro país também que nós precisamos nos lembrar na oração, chama Mianmar. Mianmar é a antiga Birmânia. Então, é um país fechado para o Evangelho. A gente precisa de interceder. Aqui no Brasil, não é? Nós estamos aqui a 3.000 quilômetros de casa. Estamos numa cidade que a gente pode fazer o que nós estamos fazendo, cultuar a Deus, cantar louvores, adorar a Deus, buscar a Deus, clamar a Deus, e não tem nada que proíbe, graças a Deus que ainda não tem, vai ter, terá. Os irmãos podem esperar, que vai acontecer. Nós ainda não sabemos quando, mas está às portas. Então nós podemos ainda, temos essa liberdade de buscar a Deus. Então, a minha súplica aos irmãos nesta palavra é que os irmãos se lembrem disso, que nós estamos desfrutando de felicidade aqui, porque uma das coisas mais importantes no desfrutar essa felicidade, né? E dizer que nós somos felizes, que eu poderia dizer, eu estou feliz,
Eu poderia dizer, eu sou feliz. Não, eu sou feliz. Porque estar feliz tem momentos que eu posso não estar. Mas sempre serei, graças a Deus. Nós somos felizes em que Deus olhou para nós, né? Deus nos viu e pela sua misericórdia Ele nos chamou. Aprove a Ele fazer Ele, né? A glória, a honra, tudo disso que aconteceu conosco pertence a Ele. É a Ele que pertence. Então, meus irmãos, fica esta palavra, não é? Lembre-se do texto que nós lemos, que está registrado aqui, esse texto lá em Judas, sobre a importância de nós edificarmos a nossa fé santíssima. E a fé santíssima a gente vai edificando, é intercedendo, é na oração, é na busca do Senhor. Eu estou terminando e eu quero, assim, dar uma espicaçada em você, se eu posso usar esse termo. Eu não sei como é que você tem pensado, e eu poderia dizer que eu não sei como é que nós temos pensado sobre o exercício da nossa vida como crentes. Como é que nós estamos exercitando a nossa santíssima fé? Como é que nós estamos exercitando a nossa crença? Como é que nós nos sentimos? Como está o nosso coração? Como nós estamos por dentro? Porque, meus irmãos, a aparência, eu poderia dizer que a aparência fala algumas coisas, né? A aparência, ela diz algumas coisas, mas lá no nosso interior, lá dentro de nós, na nossa relação com Ele, né? Na nossa relação com Ele, na nossa relação com o Seu Filho, na nossa relação com o Seu Espírito que habita aqui e habita aqui em nós, em você e nós. Como é que está a nossa relação? Como é que nós temos pensado, sabe, desta crença, deste novo nascimento, desta casa, né, que está edificada na rocha, como diz a palavra de Deus, e não sobre areia, né? Porque a sua casa, ela não está sobre areia, né? Ela está edificada sobre a rocha. Deve estar desde o dia que nós nos encontramos com aquele que está lá no céu, assentado à direita do Todo-Poderoso e que também intercede por nós. Espírito Santo que intercede por nós, Jesus que intercede por nós, que está lá no céu em carne e osso. E a gente conclui assim, né? Que nós temos um homem lá no céu, viu? Você tem um homem lá no céu. Você tem um homem lá no céu. Jesus, o Filho de Deus, que ressuscitou, está entronizado à destra do poder, está lá à direita de Deus, que também, como eu disse, intercede por nós. Então, que esta palavra possa ficar no seu coração. Amém? Que Deus nos abençoe.